Boa noite a todos. Mais uma vez, nós damos continuidade ao nosso estudo de mediunidade. Hoje a gente vai aprofundar um pouquinho na influência moral que nós, enquanto médiums, temos tanto no trabalho mediúnico quanto no nosso ambiente. A gente vai entender como é que a gente interfere nessa sintonia, nessa atmosfera. Porque a gente vai estudar o livro dos médiuns, a gente vai ver que a reunião mediúnica ela é composta por um meio, né, aquele ambiente que está ali coletivo, mas cada um de nós tem uma influência nesse ambiente, nesse todo. Não é isso? Então, tudo que eu penso, tudo que eu sinto, tudo que eu faço, interfere na reunião mediúnica. Interfere no trabalho, interfere no meu trabalho individual e no trabalho coletivo. Então, hoje a gente vai ver uma parte introdutória desse tema, a gente não vê ele na sua completude, a gente estuda ele completo quando a gente faz o livro dos médiuns sequenciado, que provavelmente faremos novamente no próximo ano. Mas aí hoje a gente vai trazer alguns textos que nos fazem refletir sobre a nossa postura, a nossa conduta enquanto médiums, certo? E para a gente começar essa reflexão, eu queria que a gente refletisse sobre com o que a gente tem alimentado a nossa mente. Nosso organismo físico, a gente alimenta com, né, nutrientes, vitaminas, minerais, carboidrato, proteína, enfim, tudo que a gente sabe. E há uma preocupação com a nossa saúde com relação ao alimento físico, não é? Qual é o nosso alimento mental? O que é que a gente tem ingerido diariamente do ponto de vista mental? Será que a gente tem cuidado desse alimento? O que é o alimento? Tudo aquilo que eu capto, né? Certo? Alimento é o que está entrando na minha mente, não o que está sendo processado. Certo? Então é tudo que eu escuto, tudo que eu assisto, tudo que eu leio, né? Não precisa vocês me dizerem, mas façam um balanço das 24 horas do dia, que não são 24 horas porque parte dessas 24 a gente está dormindo, né? Mas fazendo um balanço, qual a maior parte do tempo? O que é que eu estou alimentando a minha mente a maior parte do tempo? Para eu ser boazinha, 90% do tempo a gente está ingerindo alimentos ruins. Muitas vezes sem perceber. Numa conversa que é levada para caminhos sempre de reclamação, de notícia ruim, de é o sol, é o frio, é o calor, é a chuva, é o vento. Tudo que a gente conversa tem algum tipo de reclamação. Tô errada? Às vezes até para puxar a conversa a gente faz isso. Entra no elevador, tá em alguma fila. Menino, mas tá calor, né? Meu Deus, a gente vai morrer queimado. Então, tudo, na verdade, depende do ponto de vista. Se a gente só enxerga as coisas ruins, pode ser a melhor notícia do mundo. A gente vai enxergar coisas ruins, não é? Então, é na conversa, é numa leitura, quando lê, né? Quando lê, a gente pode absorver coisas boas ou não. A gente pode assistir coisas boas ou não, né? Se a gente colocar numa balança sincera, íntima, ninguém precisa dizer,
a gente vai ver que a gente está descuidando desse alimento mental na maior parte do nosso tempo, né? E é um processo que muitas vezes é imperceptível. Nem aconteceu coisas ruins com a gente durante o dia. Não foi algo que teve assim algum acontecimento, né, trágico. Mas quando chega de noite, você tá parecendo que tá carregando o mundo nas costas, tá com dor de cabeça, tá com aquele mal-estar, tá sem energia, não sabe por quê. Porque a gente passou o dia alimentando a nossa mente com ideias, com sentimentos, né? Ingerindo tudo isso sem se dar conta. Faltou vigilância. Que às vezes a gente até gosta de conversar tragédia. E cada um que conta uma tragédia maior do que a outra. Parece uma competição de tragédia, né? Ah, meu filho, porque você não sabe como é meu marido. Não, eu tô falando aqui por conta do caso de. Não do meu específico. Mas a gente fica sempre. E a gente se deixa levar, às vezes, por isso. E quando a gente se dá conta, a gente já está com todos aqueles sintomas físicos de alguém que descuidou desse processo. Então a gente vai refletir um pouquinho sobre isso hoje e como é que isso acontece com a gente. Por que isso acontece? Né? A nossa mente é como se fosse uma antena. Sobretudo daquelas pessoas que têm o que a gente chama de mediunidade ostensiva. Né? Todo mundo tem essa anteninha captando essas ideias e sensações. Quem tem a mediunidade ostensiva tem essa anteninha ampliada, certo? Então, todas as ondas de rádio dentro do alcance das emissoras estão propagando-se pela camada atmosférica da Terra. Para não se misturarem, cada uma delas possui uma característica que as individualiza. Então, a gente, para escutar determinada rádio, a gente precisa sintonizar naquela frequência específica, senão a gente não vai captar o que é aquela rádio está transmitindo, não é isso? Então, mesmo que a gente tenha inúmeras rádios funcionando, cada frequência vai captar de uma rádio específica, de uma individualidade, tá? Todavia, apesar dessa individualidade de cada onda, a antena receptora de rádio ou TV não distingue essas diferenças e, igualmente, capta todas as ondas que chegam até ela. Isso aqui é uma figura histórica, mas a gente vai ver que todas as estações de rádio chegam na mesma antena. O que é que vai fazer com que a gente escute a Rádio 4, por exemplo? A nossa sintonia. O que isso tem a ver com o alimento da mente? Tudo, né? Porque tudo que eu estou ingerindo mentalmente está construindo a minha sintonia. Então, quando eu estou permitindo que aquelas informações entrem na minha mente, eu estou sintonizando com aquilo ali. A não ser que eu esteja em profunda vigilância para fazer esse filtro 100% do meu dia. Sem aquelas oscilações, né? Então, se eu não estou nessa vigilância, eu vou, em algum momento, me envolver com aquela conversa, com aquele filme, aquela notícia, ou sei lá o quê, que pode elevar a minha sintonia e pode também me levar a uma sintonia inferior. Não é isso? Se eu estou assistindo um filme, estou assistindo Nosso Lar, aí aparece aquela colônia, todo mundo quer ir para Nosso Lar, né? Nem tem gente que nem sabe que Nosso Lar é uma colônia, um posto de socorro, né? Ali tão pertinho ainda da zona umbralina, né? A gente acha que Nosso Lar é
o ideal desejado, né? Porque, assim, em comparação com o umbral e nosso lar, já tá ótimo o nosso lar, né? A gente pode ficar por lá mesmo, não tem problema. Então, quando a gente vê aquele filme, traz a gente o quê? Uma sensação de esperança, né? De conforto, você saber que a vida continua. Então, muitas vezes, até alguém que nem estuda a doutrina, quando assiste um filme desse, se sente reconfortado. Mas, em contrapartida, eu vou assistir um filme de terror. Analisem a nossa posição assistindo esses dois filmes. O nosso corpo gera sintomas imediatos. Se você assistir, façam essa pesquisa. Assistam primeiro de terror, depois vocês. Não é que seja uma partezinha, né? Assiste ali aquela situação toda, vê como é que o organismo. Você tem taquicardia, né? Você se sente angustiado, você se sente mal, você se sente no lugar daquela pessoa ali que está correndo desenfreado, da pessoa que está querendo matar ela, né? Aquele desespero todo. O nosso corpo reage àquilo que aparentemente a gente sabe que é ficção. Mas o nosso cérebro não entende isso, não. Nosso cérebro não entende. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala assim, eu tô brincando. Não, seu cérebro não entende que você está brincando, não. Você falou, você concretizou aquilo ali. É muito sério o que a gente pensa e o que a gente fala. Muito mais do que a gente pode imaginar. Se a gente quando a gente descobrir o real poder disso, a gente vai ter dominado a nossa mente já. A gente vai estar no outro patamar, né? Então a gente vai perceber que quando eu assisto filme de terror, meu organismo reage imediatamente àquilo ali. Então eu vou sentir medo, eu vou sentir uma sensação de que tem alguém atrás de mim, eu não vou querer ficar no escuro. Tem uma série de situações que vão acontecer em que você entrou naquela sintonia, você ajustou a sua mente àquela estação de rádio, ainda que a gente saiba que aquilo ali é ficção. Do contrário, quando você assiste um bom filme que eleva o seu pensamento, a sua sintonia, você também sente esse bem-estar. O seu corpo reage também àquilo ali. Você sai leve, né? Sai tranquilo. Ao mesmo tempo em que você sabe que pode até ser uma ficção também. Mas a mensagem entrou no nosso cérebro. Estão entendendo o alimento, como funciona? Então aquilo independe de um juízo de valor. A mensagem está chegando na nossa mente. E a gente, às vezes, nem se dá conta que isso está acontecendo com a gente. Então, esse aí ainda é mais velho um pouquinho, né? Para que o aparelho receptor possa reproduzir com clareza o programa da emissora, existe nele esse dispositivo que é aí o processo de sintonia, onde as ondas serão captadas e transmitidas. Isso acontece com a gente o tempo inteiro. Nenhum de nós se encontra sem sintonia. Acordado ou dormindo, a gente está sintonizado com alguma frequência. Óbvio que o meu sono vai ser um resultado do que foi a minha vigília, o meu dia. Então, se eu passo o dia angustiada, agoniada, irritada, triste, meia-noite vai ser compatível. Por quê? Oi? É o quê? Ah, sim, com certeza. Aí é uma consequência, né? No dia do trabalho mediúnico, obviamente, não estaremos em boa sintonia. Mas aí a gente passa o nosso dia construindo nosso sono. Como será o nosso sono? Do mesmo jeito que a gente vive todos os dias construindo o nosso desencarne. Se eu quero um desencarne tranquilo, eu tenho que construir isso no meu dia a dia. Não vai ser a morte que vai me fazer ficar tranquila. Muito pelo contrário.
coisas não resolvidas, coisas não digeridas, apegos a ideias, a pessoas, a coisas, tudo me perturba pós-morte. Por quê? A minha mente está naquela sintonia. Então, quando eu estou cuidando do alimento da mente, minimamente, a cada conversa, a cada coisa que eu assisto, a cada leitura, a cada música que eu escuto, eu estou cuidando da minha paz, da minha harmonia. Só eu posso fazer isso por mim. Porque a gente pode estar aqui nesse ambiente maravilhoso, saturado de boas energias, de espíritos superiores aqui emanando fluidos salutares para todos nós. E a nossa mente está um verdadeiro turbilhão. Estou pensando no almoço que eu vou ter que fazer quando chegar, no boleto, na reunião de amanhã, no telemarketing, né? Estava sentindo falta de falar do telemarketing. Em tudo aquilo que me gera agonia. Não consigo me desligar do meu celular. Por uma hora e meia, eu não posso ter uma mente tranquila. Tenho certeza que vão criar uma colônia, se já não existe, de dependentes de celular. Já tem lá no umbral um cantinho. Porque se a gente não consegue ficar uma hora e meia sem celular, como é que vai ser quando a gente morrer? Obsessor de celular. Será possível? Era só o que faltava. Não é não? Tem até um vídeo daquele Amigos da Luz que eles fizeram com relação a isso, né? Mas a gente fala brincando, mas é real. Já pensou a gente se perturbar quando desencarnar por conta de dependência tecnológica? É uma realidade. Então, tudo aquilo que no meu dia eu não consigo viver sem, a gente tem costume de dizer isso, né? Eu não vivo sem isso. Pois viva, viu? Aprenda a viver. Porque ninguém pode depender nem de alguém e nem de alguma coisa para viver. Vai ter que ir para a colônia dependente do café. Aproveite que o café tá caro e já começa a diminuir. Então, esse é o nosso cérebro, né? Que é como um aparelho emissor e receptor de ondas mentais. Ondas essas condizentes com aquela nossa condição. Então, se eu estou buscando elevar o meu pensamento, os meus sentimentos, eu vou captar mais ondas positivas, salutares. Se eu estou com pensamentos inferiores, aquele volume de pensamento inferior vai aumentar. Porque lembram da equipe que a gente convoca quando a gente pensa, né? Então, através desse alimento da mente, eu gero um pensamento que é uma convocação. Aí aquela minha raivinha, que era desse tamanho, se transforma num ataque de fúria. Que às vezes a gente não sabe nem por que teve determinadas reações, né? Que a gente descuidou daquele processo que tomou uma proporção maior do que devia. Então, como é que vai acontecer esse intercâmbio, né? A comunicação entre espíritos, interespiritual, é controlada pelo grau de sintonia, a qual, a seu turno, decorre da afinidade moral. Aí ele vai além, né? Porque a gente pode pensar assim, então se eu só estou recebendo espírito obsessor na reunião mediúnica é porque minha sintonia está péssima. Não é isso que ele está dizendo. Senão, nenhum espírito obsessor ia ser ajudado, né? Eu diria que é exatamente o inverso. Porque eu não posso ajudar alguém se eu não estiver bem. Quanto mais atrasada é a entidade que está se comunicando, mais bem sintonizado o médium precisa estar.
Porque senão como é que aquele médium vai ter o autocontrole? Estão entendendo? Vem um espírito com ódio querendo destruir tudo. Aí o médium tá com ódio já. Ele tá na reunião mediúnica forçado, que nem queria estar. Chega a entidade com ódio. Juntou o ódio do médium com o ódio da entidade e não sobra pedra sobre pedra. Não é assim que funciona, não, porque obviamente tem a proteção da espiritualidade superior. Mas só para a gente entender como é que isso funciona. Quanto mais endurecido aquele espírito, melhor o médium precisa estar, porque senão ele não vai ajudar o espírito. Se eu estou num avião e ele entra numa turbulência que cai aquela máscara de oxigênio, se eu não botar a minha, eu não posso ajudar ninguém. Não é assim? Então, se eu não cuido de mim, como é que eu posso ajudar o outro? Então, eu estou prejudicando mais aquele espírito do que eu poderia estar ajudando. Então, a minha mudança moral, a minha mudança de pensamento e de sentimento, ela é imprescindível para qualquer trabalhador na seara de Jesus. Se eu não tento me tornar uma pessoa melhor, eu não tenho como ajudar alguém. Eu não estou conseguindo nem me ajudar. Isso não quer dizer que a gente vai ser perfeito nem santo para poder participar de uma reunião mediúnica, não. Vocês lembram que Kardec fez essa pergunta aos espíritos, né? Como se reconhece o verdadeiro espírito? Quando ele quis dizer verdadeiro espírito, ele está querendo dizer aquele que está empenhado. Porque a gente conhece muita gente que é simpatizante, gosta das ideias, mas não quer mudar agora não. Deixa para depois, deixa para a próxima. Né? Até acho interessante, acho lógico, mas não quero agora. Mas leio até uns livrinhos, gosto da ideia. Todo mundo conhece, muita gente assim. Inclusive que frequenta semanalmente a casa espírita. Porque frequentar toda semana não quer dizer que a gente se tornou espírita, né? É exatamente isso que os espíritos vão dizer. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. E pelo esforço que ele faz para domar as suas más tendências. Ele não está dizendo que a gente é perfeito, não. Mas ele está dizendo que a gente está detectando que tem processos a serem modificados e estamos nos esforçando para mudar. Se a gente está vindo aqui toda semana assistindo às aulas e essa informação não está tendo nenhuma repercussão na gente, não fez a gente mudar em absolutamente nada, a gente precisa refletir sobre isso. Porque não é o fato da gente frequentar uma casa espírita que vai fazer a gente se modificar. Infelizmente, seria muito bom se fosse assim, né? A gente mergulha aqui de segunda a domingo, cria até o domingo que não tem, e tá tudo certo. Mas o que realmente importa é o que a gente está fazendo com essa informação que a gente está tendo acesso. Está fazendo eu ser uma filha melhor, uma esposa melhor, uma colega de trabalho melhor, uma mãe melhor, né? Se isso está me fazendo enxergar as coisas por outra ótica. Porque no fim das contas a gente vai entender que tudo que a gente sabe do mundo é simplesmente um ponto de vista. Então todas aquelas verdades que a gente defende como se fosse, né, aquilo que a gente acredita e se agarra aquilo ali, amanhã, quando a gente desencarnar, que não seja amanhã, a gente vai olhar e vai dizer, meu Deus, eu perdi tanto tempo combatendo aquilo ou defendendo aquilo e nenhum dos dois estava certo. Eu tenho certeza que eu vou chegar a essa conclusão. Em algum aspecto da minha vida. Porque tudo, não que eu esteja errado e você esteja errado, mas todos nós temos uma face da questão. Se não somos espíritos perfeitos, a gente não tem ainda essa visão nem esse entendimento global. Isso é perfeitamente normal. E a gente precisa interiorizar isso.
Porque às vezes a gente desgasta muita energia dando murro em ponta de faca, querendo convencer o outro do que a gente acredita. Inclusive com relação à doutrina espírita. A gente quer que aquela pessoa que a gente ama entenda como a gente já entendeu, se comprometa como a gente se comprometeu. E às vezes não é o tempo dela. E pode ser o tempo dela e ela está jogando fora assim mesmo. E ela tem um livre arbítrio. Se nem Jesus interfere no livre-arbítrio, quem é a gente na fila do pão? Para querer que o outro aceite de todo jeito aquilo que a gente já acredita. E eu acho, particularmente, que é uma grande caridade você entender o tempo do outro. Não é fácil. Porque esse tempo do outro, muitas vezes, interfere no seu dia a dia. Interfere na sua vida, na sua rotina. E você entender que aquela pessoa tem o tempo dela, que ela não está querendo agora, ou que não entende mesmo, tem gente que não tem o tempo de entender, é caridade. Das mais difíceis. Às vezes é mais fácil, né? A caridade material. Às vezes não, é muito mais fácil. Do que a caridade de respeitar o limite do outro, o tempo do outro, a decisão, a escolha do outro. Já estou mudando de assunto. Vamos voltar para a sintonia. Então, essa sintonia que a gente está falando, ela não pode ser improvisada. Isso significa que se eu não trabalhar a minha sintonia todos os dias, eu não vou chegar na reunião mediúnica na quinta-feira e vou estar plenamente sintonizada. Porque naquele dia eu decidi que eu ia sintonizar com Jesus. Acordei e pensei, hoje é dia de trabalho. Vou sintonizar com Jesus. Nada me tira do sério. Ainda que naquele dia você consiga essa proeza, que eu acho difícil, porque se você não conseguiu dia nenhum da semana, é muito difícil que exatamente no dia do trabalho você resista, né? Mas vamos supor que você consiga. Isso não vai criar essa sintonia. Porque essa sintonia é o resultado natural de um treinamento e de uma conduta que se exteriorizam através de uma atitude mental propiciatória ao intercâmbio com os espíritos. O que ele está dizendo aí? É um hábito cumulativo. Não é uma coisa que eu vou fazer do dia para a noite. Preciso que eu me esforce todos os dias, combatendo os maus pensamentos, freando a língua e o dedo, né? Porque hoje não pode ser só a língua, né? A gente digita também, né? Para que a gente não fale mais do que deve, para que a gente não escreva mais do que deve, para que a gente não haja, né? De forma excessiva, agressiva. E isso tudo que a gente está falando aqui, que é um esforço do médium para sintonizar com o trabalho e poder ajudar aquelas entidades que chegam na reunião mediúnica. É a mesma coisa que reforma moral. Então é por isso que a mediunidade é um instrumento de progresso. Porque quando eu entendo que eu recebi ali um crédito do mundo espiritual para que eu acelerasse, vamos dizer assim, né, o meu processo de resgate dos meus erros do passado. Aquilo me impulsiona a me tornar melhor. Com a minha mudança de conduta, de pensamento, de ação, de sentimento, aqueles espíritos que estão me perseguindo, eles estão observando. Só na espreita. Que disseram a ele que a gente mudou. A gente não é mais aquela pessoa do passado. Que enganava, que traía, que matava, que roubava, que pintava a bolinha, né? Poliana mudou. Ela não é mais essa pessoa.
Eu só acredito vendo. Mas vou aqui acompanhar. Estou aqui do lado de Poliana. Eu disse, agora eu quero ver, ó. Aquela situação ali, eu vou bem ver o que é que ela vai fazer. E a gente vai confirmando essa hipótese ou confirmando a ideia desse irmão que a gente é o mesmo do passado, que a gente não mudou nada. Aí a gente esbraveja, ele tá vendo? Do mesmo jeitinho. Só não tá mais no poder como estava no passado. Mas fala como se tivesse. Não é assim? Então, a mediunidade é esse instrumento. A gente precisa criar essa sintonia para ser um instrumento melhor preparado para o trabalho, mas a gente não tem como dissociar quem a gente é no trabalho mediúnico e quem a gente é na nossa casa, quem a gente é no nosso ambiente de trabalho, quem a gente é na sociedade. Logo, a mediunidade é instrumento de progresso para a gente. Quando a gente se compromete. Tem esse detalhe. Básico, mas fundamental. Porque eu posso ser médium e não me comprometer. Não encarar a mediunidade com essa seriedade, com a gravidade que ela merece ter. Porque ao mesmo tempo que ela é bênção, a gente vai pensar que ela é um instrumento neutro. Eu posso transformar a minha mediunidade em bênção ou em perturbação. Depende do uso que eu vou dar a ela. Se eu vou me comprometer, se eu vou me tornar, buscar me tornar uma pessoa melhor, se eu vou estudar, se eu vou me modificar, como é que eu vou encarar aquele instrumento? E o que eu vou fazer dele? Que frutos aquela árvore deu? Não é pelos frutos que se conhece a árvore? Então, se eu estou fazendo bom uso da minha faculdade, a gente terá bons frutos. Do contrário, a gente terá falta de comprometimento, falta de responsabilidade, negligência com o estudo, zona de conforto moral. Tudo isso vai fazer com que a nossa faculdade mediúnica seja canalizada para um processo de perturbação. Porque a gente não pode servir a dois senhores. Ou a gente serve a luz e faz dessa faculdade mediúnica um instrumento de amor com bons frutos, ou a gente serve as trevas. Não tem meio termo. É até bonzinho. Não, não é até bonzinho. Ou a gente se compromete ou a gente não se compromete. Então, são decisões que a gente precisa tomar na nossa vida muito graves. Porque eu acabei de dizer a vocês, a gente colhe no desencarne aquilo que a gente projetou na nossa vida. E eu tenho certeza que ninguém aqui quer desencarnar com a consciência pesada porque não fez o que se comprometeu a fazer. Porque o compromisso nosso não é com o GF, não é com qualquer casa espírita ou religião. É com a nossa própria consciência. É um processo nosso. E quem vai cobrar, quem vai julgar e quem vai condenar não é ninguém, não. É a nossa própria consciência. E ela não alivia. Não alivia. Então, nós temos, por isso, a companhia espiritual que desejamos, mediante o nosso comportamento, os sentimentos, os pensamentos e aquilo que a gente aspira, que a gente deseja. Estão ao nosso redor aqueles que sintonizam conosco ou que têm contas a ajustar. Então, a gente vê aí duas situações completamente diferentes. Essa pessoa aqui não quer dizer que ela é uma pessoa perfeita, não. Nem um espírito de segunda ordem, não.
Isso aqui somos nós. Quando estamos em prece, quando buscamos elevar o nosso pensamento, quando buscamos alimentar a nossa mente com coisas boas, com boas ideias, com bons sentimentos. E aquilo ali também somos nós. Quando nos entregamos ao desânimo, à angústia, à irritação, à tristeza, à raiva. As duas situações estão em nós. E nenhuma das duas, por enquanto, é definitiva. Dia chegará que a gente estará só aqui. Mas a gente precisa construir esse caminho. E a gente constrói com nossas escolhas diárias. E a jornada é longa. A gente imaginar que um espírito de segunda ordem, por exemplo, não oscila mais o pensamento. Tem um pensamento linear. Sabe o que isso significa? Que ele não tem mais queda de frequência vibratória. Como se a gente não conseguisse se irritar mais. Entendem como a gente está distante? Segunda ordem. A gente está nem falando da primeira, que aí a distância é maior, né? Mas os espíritos de segunda ordem são os espíritos sábios, benévolos, né? São os nossos guias e protetores, porque imagina se eles se irritassem. Já tinham desistido da gente. Não dá, né? Já tinha desistido, estava todo mundo aqui sem protetor espiritual. Então, eles não podem oscilar. Isso. Foi aquela falta de paciência, né? Então, a gente vai entender como a gente precisa se esforçar para mudar. É óbvio que a gente não vai conseguir fazer isso numa existência. A natureza não dá salto, né? Mas talvez essa seja a primeira existência que a gente está parando para tentar modificar isso. Porque até bem pouco tempo a gente estava, ó, mato mesmo. E se reclamar, eu decebo. Mato de novo, né? Há muito pouco tempo atrás. Tenta imaginar século XV. Onde é que a gente estava século XV, minha gente? Né? Na Inquisição, né? Na Idade Média. Onde é que a gente estava? Você acha que a gente estava falando sobre Jesus? Só se fosse para usar o nome de Jesus para usurpar e corromper e matar e fazer tudo o que a gente sabe na história da humanidade que aconteceu, né? Precisamos chegar nesse Spotify espiritual, viu? Então, eu acho essa imagem incrível, porque, assim, ela dá pra gente uma ideia de como o nosso pensamento se materializa. E às vezes a gente fala assim, pensamento é concreto, pensamento é matéria, né? E a gente não tem uma ideia, não consegue visualizar como é que isso acontece, porque parece uma coisa muito abstrata. E essa imagem, na minha concepção, ela mostra exatamente como a gente imprime telas mentais a cada pensamento que a gente faz, que a gente produz, que a gente emana. E essas telas mentais, elas vão ficar impregnadas na nossa atmosfera fluídica, não é? Tudo que a gente pensa, sente, vai ficando em torno de nós, construindo quem nós somos. Esse mini universo que somos cada um de nós. Então é assim que a gente faz toda vez que a gente pensa. E a gente imagina que é uma coisa tão íntima, né? Você tá lá num grupo, 10 pessoas, todo mundo conversando, e você emitindo cada pensamento que só Jesus sabe. Julgando Deus e o mundo. E caladinha aqui, só, né?
E a cabeça, eu fico pensando, eu fico treinando isso, porque quando eu morrer, todo mundo vai saber o que a gente tá pensando, vem a vergonha. Eu fico vendo André Luiz nos livros, eu fico imaginando que às vezes André Luiz, se ele esquece, né? Aí ele começa a pensar as coisas, aí o instrutor começa a rir, aí ele se lembra que o instrutor tá conseguindo captar o pensamento dele, né? E eu acho que com a gente vai ser mais ou menos assim. Espero que numa situação tranquila, né? A gente não precisa estar em tanto sofrimento, mas sabemos que o pensamento é um fluxo fluídico, matéria sutil do corpo espiritual. Logo, é concreto. E às vezes muito visível, podendo perdurar longamente em dadas circunstâncias. Às vezes, muito visível. Então, aquele nosso amiguinho do passado, né? Facilmente consegue ver o que a gente está pensando. Então, você está lá com seu pensamento maquinando, achando que é só seu. Um ódio, né? Com irritação, com raiva, impaciente. E ele, olha, né? É ali que eu vou. Então, vai e começa a sugestionar a sua mente naquele processo. Sugerir ideias, tudo dentro do que você já pensava. Porque se ele sugerir a gente algo diferente, a gente vai repelir. Hoje, se ele chegar para nós e disser assim, vai, mata fulano, a gente vai dizer, oxe, vou nada. Mas essa ideia não tem nem guarida na sua mente, porque você já entendeu. Não é nem porque a gente é bonzinho demais, né? Porque a gente já entendeu que se a gente matar fulano, a consequência vem, né? Então, ainda que a gente tenha vontade, nunca que a gente vai fazer isso, pelo amor de Deus. Evite problemas futuros. Não percam. Ninguém perca seu réu primário, porque a consequência vem a galope, né? A gente já sabe disso, então a gente não pode mais. Como diz Valdemir, a gente não pode mais nem pecar, né? Tem que pensar direitinho no que a gente está fazendo. Então, o pensamento só vai ser sugerido na nossa mente quando a gente tem aí uma dessas telinhas em ressonância com o que aquele espírito está querendo sugerir para a gente. Senão a gente vai repelir. Então, se você está triste, está com raiva, está com ódio daquela pessoa, mas é a entidade. Não. A entidade pode estar fortalecendo aquele processo. Mas é você. É você que está nutrindo aquele pensamento. É o quê? A gente achava, antes de frequentar a doutrina espírita, a gente achava que o pensamento era algo muito íntimo, privado. Ninguém teria acesso. Lê do engano, né? A gente tá vendo aí, ó. Emmanuel vai dizer que é a vitrine do espírito. É a vitrine, então vê, a gente chega lá, né, toda se achando. Aí os espíritos, né? Dá até pena, achando que tá tão boa, bichinha, cheia de mazela no perispírito, né? É isso. Portanto, o padrão vibratório é uma maneira de definir o padrão moral do espírito. Lógico, porque tudo aquilo que a gente pensa tem total relação com quem nós somos. A gente acabou de falar aqui que um espírito de segunda ordem, ele não pensa mais numa frequência inferior. Não foi isso? Por quê? Porque ele já evoluiu. O padrão moral dele é mais evoluído do que o nosso. Então, por que eu formulo pensamentos negativos? Porque a minha essência é essa. Qual que é o nosso trabalho, então? Se o pensamento surge sem eu desejar, de acordo com a minha essência, com a minha moral, eu não tenho domínio sobre ele, então. E realmente não temos desse pensamento instantâneo.
porque ele tem correlação com as nossas imperfeições. Mas o nosso trabalho está em redirecionar aquele pensamento. A gente acabou de falar aqui, eu não posso mais matar ninguém, né? Nessa existência, a partir dessa existência, sei lá como foi a última, né? A gente tem uma consciência mais lúcida de que tudo aquilo que a gente faz tem consequência. Então, é o conhecimento que faz a gente lapidar o nosso pensamento e, consequentemente, as nossas ações. Estão entendendo? Então, mas Rafa, o pensamento negativo vem mesmo que eu não queira. Vem, vai vir mesmo. Só que a gente não pode deixar ele se expandir. Ah, ele tem correlação com a minha... Sou assim mesmo e vou morrer assim e pronto. Não, a gente já passou dessa fase. Essa Gabriela de Jorge Amado já era. Não dá mais pra gente deixar para depois. Então, vem o pensamento e a gente substitui, a gente redireciona, a gente muda a nossa frequência para que a gente não se deixe levar por aquele pensamento. Esse é o nosso grande trabalho. Quando eu falei na prece sobre a batalha contra nós mesmos, é isso. É um verdadeiro conflito diário. Você domar a sua mente, você mudar o seu pensamento, você agir diferente daquilo que você gostaria. A sua vontade era dar uma voadora na caixa dos peitos. Você se controla, né? Enche a boca d'água, como diria Chico Xavier, e deixa passar. Ora, que às vezes a gente não consegue nem orar quando a gente está nessa situação, né? Respira, ora, se acalma, deixa passar 2, 3 dias para poder falar. Às vezes, depois de 2, 3 dias, a gente vai dizer assim, nem precisa mais falar. Passou. Mas quando a gente age por impulso, a gente faz besteira. Aí depois a gente vai passar existências para consertar o que a gente fez quando agiu por impulso. Não é melhor calar? Já tem tanta coisa para pagar, né? O telão tá lá, viu? Só com a ficha. Então, atraímos as mentes que possuem o mesmo padrão vibratório nosso, que estão no mesmo nível moral. Popularmente, vulgarmente falando, é aquela equipe que a gente convoca para estar perto da gente. A mente, em qualquer plano, emite e recebe, dá e recolhe, renovando-se constantemente para o alto destino que lhe compete atingir. Estamos assimilando correntes mentais de maneira permanente, que a gente está conversando aqui desde o início da aula. Full time, a gente está lá, ó, a mente tinindo, captando e emanando. Mesmo quando você acha que está lá só tô pensando em nada. Ah. Encarnado e desencarnado, com certeza. E creio eu que desencarnado muito mais. Porque tudo aquilo que a gente pensa se potencializa quando a gente está fora do corpo físico. E o pior, ou melhor, não sei, depende do ponto de vista, a gente vai ser atraído magneticamente para zonas compatíveis com a nossa sintonia. Aí é um processo magnético. Aí, nesse caso, você já não consegue mais escolher. Hoje, aqui encarnado, a gente consegue de forma mais simples até. A gente acha que é difícil mudar o pensamento, né? Mas é muito mais fácil quando a gente está encarnado do que quando a gente está desencarnado. Por isso, a gente precisa se empenhar em fazer agora. Porque depois que a gente desencarnar, a gente vai ser atraído magneticamente para onde a nossa mente e o nosso coração estiver. Onde está, o vosso tesouro está, onde estará o vosso coração. E é lá onde a gente estará.
Então, se a gente está fazendo esforço diariamente para cuidar do pensamento, para cuidar da sintonia, para tentar alimentar a nossa mente com coisas boas, não quer dizer que a gente vai viver numa bolha alienado, sem acesso a nada, não. É a vigilância. É o orai e vigiai. Orai e vigiai. Esse tem que ser nosso grande exercício, né? Se a gente estiver fazendo isso no nosso dia a dia, com certeza a gente está dando grandes passos em busca dessa harmonia. Mas, do contrário, fica difícil a gente conseguir sintonizar com o alto se a gente não faz esse esforço diário. Como a gente viu ali, a sintonia não vai acontecer no instalar de dedos. É hábito, é comportamento. E a gente sabe como é difícil mudar comportamento. Exige que a gente faça um esforço, muitas vezes, sobre-humano, para que a gente mude uma rotina na nossa vida, para que a gente insira uma atividade física, para que a gente não coma aquilo que a gente gosta de comer, mas a gente sabe que faz mal, para que a gente, né, tudo que você vai modificar dá trabalho. Imagina no que diz respeito à moral. Na nossa convivência com aquelas pessoas que a gente sabe que só querem ver a gente pelas costas. E você tem que conviver. E orar por aquela pessoa. E tentar desfazer aquele laço de antipatia. Porque sabe-se lá o que é que você fez para aquela pessoa, tá agindo daquele jeito com você. Então aquela pessoa hoje é toda arredia com você, porque o que é que você fez no passado com ela? Mas a gente só vê a vítima de hoje, né? Eu, boazinha, mato nem uma barata. Mentira, eu mato barata. Não, mato até ao vivo aqui, se ela passar. Eu sou a mandante do crime, né? Aí quando você. Eu tava conversando isso com um amigo esses dias, e ele dizendo assim. Não sei o que foi que eu comentei com ele. Ele disse, mas tem muita gente que odeia a gente. Aí ele disse, meu Deus, e tu lida bem com isso? Eu vou fazer o quê? Se é o nosso passado. Se a gente construiu isso, o que a gente pode fazer? Orar, pedir perdão a essas pessoas, tentar mostrar a elas que a gente não é mais aquela pessoa ignorante do passado, mas que tem muita gente que odeia a gente, é fato. Mas Jesus já é espírito perfeito há bilhões e bilhões de anos e tem gente que odeia Jesus, minha gente. A gente imaginar que não tem gente que odeia a gente, rapaz. Mas é porque a gente não consegue pensar nesse ponto de vista. A gente se vê hoje. Então hoje eu sou incapaz de fazer isso. Mas acho, né? Achando eu que sempre fui assim. Nem queira saber. Ou fica querendo fazer regressão de memória. Eu não quero, não. Porque muita gente pira mesmo, porque não tem condição de lidar com isso. De saber que você estuprou, esquartejou, comeu vivo. Pintou. Tudo que a gente puder imaginar aí de coisa ruim, a gente já fez. Eu não estou querendo dizer que foi tão recente, não, mas na nossa história, desde o homem das cavernas até aqui, vamos nem falar desse mundo primitivo. Vamos falar mais recente, né? Como a gente estava dizendo aqui, século XV, o que a gente via pela Idade Média? As pessoas sem nenhum sentimento com relação à morte do outro. É o que a gente mais vê. Isso quer dizer que só tinha gente assim? Não, tinha gente evoluído, né? Para ver se ajudava os outros a evoluir, mas a gente tava só queria saber de poder, de ambição, né? De dinheiro, as brigas pelo trono, na própria família, né? Mata para assumir o trono, isso aí é a nossa história. Não acho que ser rei ou rainha no passado, eu vou fazer uma regressão porque eu fui rainha. Meu filho, era melhor que não tivesse sido.
Porque na elite ali do poder é que o bicho pega mesmo. Ainda Emmanuel. De modo imperceptível, ingerimos pensamentos a cada instante, projetando em torno de nossa individualidade as forças que acalentamos em nós mesmos. Ou seja, ninguém é vítima de absolutamente nada. O Espiritismo acaba com a palavra vítima. Elimina. Se a gente é vítima de nós mesmos. Vê, ele vai dizer que a gente projeta, ingere o pensamento, projeta em torno de nós e acalenta em nós essas forças que a gente projetou. Então, quem é o culpado? Eu. Ah, mas a minha vida tá terrível. Quem tá construindo a sua vida é você. Tenho paz na minha consciência diante dos problemas. De quem é o mérito? Seu. Consigo, mesmo diante da desarmonia da minha casa, tentar manter o equilíbrio. É mérito seu. Me irritei com fulano. Mérito seu. Você não pode terceirizar a culpa pelo que você projeta. Porque a gente tem mania de achar o culpado. É o cachorro do vizinho que late, é o trânsito, é o cara que tranca, é qualquer coisa tira a gente do nosso equilíbrio. Não. Não é aquilo que está tirando a gente do nosso equilíbrio. É a gente que está se permitindo desequilibrar. Uma besteira. É verdade. É uma torneira pingando. É uma torneira pingando. Eu não me lembro o que foi. Tu disse assim, tu tava irritado com alguma coisa. Eu disse, esquece. Pô, foi no voo, eu acho. Foi não. No voo de ida, foi uma criança chorando o voo inteiro. Ela não calou, ela não cansou o voo todo. Foram 3 horas ela chorando. E eu sei como é, porque Vitor era bem assim. Eu ficava morta de vergonha, né? Porque todo mundo ali, você sente que as pessoas estão incomodadas, você vai fazer o quê? Vai tampar a boca do menino. E eu pensando na mãe, né? Porque a mãe fica, meu Deus, querendo fazer tudo para a criança parar de chorar. Nenhuma mãe quer ver seu filho chorando, né? E as pessoas com aquela inquietação porque o menino tá chorando. Né? Quando a gente tava saindo, eu vi que, inclusive, ela estava sozinha com a criança. Ou seja, a pobre não podia nem levantar, ir no banheiro, botar uma água no rosto, que não tinha, né, alguém para dar uma ajuda a ela. E a gente, às vezes, julga, né? E essa mãe não faz nada para o menino ficar calado, né? Então, você percebe a inquietação e a falta de empatia, inclusive de ir lá perguntar, tá precisando de alguma coisa, tá precisando, porque a gente só vê o nosso incômodo. Porque o alecrim dourado não pode ser incomodado na hora que quer descansar as pálpebras, quer dormir, e a criança tá lá chorando, incomodando, né? E quantas vezes isso acontece na nossa vida, diariamente? Com as mínimas coisas, que são alimentos da nossa mente e nos trazem desequilíbrio, porque a gente permite. Aí chega de noite, a gente não tem energia para nada e a gente não sabe para onde foi nossa energia. A gente daqui a algumas aulas vai estudar o que André Luiz vai chamar de unidade e força, que é exatamente um hormônio que a gente segrega de energia e que a gente desperdiça cada vez que a gente tem essas condutas mentais ou morais que a gente se desequilibra. É como se a gente abrisse essa represa e essa energia é canalizada do nada. A torneira lá aberta e a água indo embora. Por isso que a gente fica desse jeito. Inclusive adoece.
Fulano é uma doença atrás da outra. É isso. É desequilíbrio mental e espiritual, que baixa a imunidade e a pessoa adoece. Por isso, quem não se habilite a conhecimentos mais altos, quem não exercite a vontade para sobrepor-se às circunstâncias de ordem inferior, padecerá invariavelmente a imposição do meio em que se localiza. Somos afetados pelas vibrações de paisagens, pessoas e coisas que nos cercam. O alimento da mente. Então, quem não tem vontade para se sobrepor às circunstâncias, o que ele está querendo dizer? Se eu não tenho vontade de mudar o meu pensamento, os meus sentimentos, eu vou estar à deriva desse alimento que chega até a minha mente. Para eu mudar isso, eu preciso da vontade, é aquela vontade que os espíritos se referem, né? Na pergunta 909. É possível que a gente consiga modificar-se? E o que é que os espíritos respondem? Sim. Inclusive de forma fácil. Basta que a gente tenha vontade. É essa vontade que ele está falando. Não é a vontade de dizer assim, eu até queria ir para o centro, mas nem afim de ficar ouvindo a Rafaela falando aquele blá 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 no meu ouvido, né? Ou tô com dor de cabeça, ou tô muito cansada hoje porque trabalhei demais, ou todos os pretextos que a gente dá para não ir. A gente está se auto-sabotando. Não só nisso, como em tantas outras coisas na nossa vida, né? Arrumando pretexto para justificar aquilo que a gente quer. A sua vontade mesmo é chutar o pau da barraca. Por você nem estava lá. Mas alguma coisa lhe cobra. Talvez o próprio compromisso, né? Já que o compromisso é com a nossa própria consciência. Aí você fica com aquele programinha oculto ali, só dando a desculpinha, porque tudo é desculpa para você sair pela tangente. Mas essa prestação de conta, ela não vai ser, como a gente já disse aqui, com A, nem B, nem C. A gente só está enganando a si mesmo. Semana passada, eu acho, semana retrasada não, quando eu não estava aqui, né? Outra ainda. Um espírito disse assim na reunião mediúnica: eu fui enganado. Aí a gente, muito bem, né? E quem foi que lhe enganou? Eu mesmo. Explique melhor, né? Eu acreditei que a gente só tinha essa vida. E decidi viver cada dia como se fosse o último. Fiz tudo o que me deu na telha. Eu me enganava. Nós temos em nós a verdade. As leis de Deus estão gravadas na nossa própria consciência. Mas a gente prefere se enganar. Um espírito chegar a essa conclusão, né? Sabe quantos anos ele estava no mundo espiritual? Mais de 70 anos. Em sofrimento para chegar a essa conclusão. Quanto ele arrumou vítimas durante todo esse tempo? Vítimas não, culpados, né? Terceirizou a culpa, pensou que era isso, que era aquilo, que era Deus, né? Muitos culpam Deus pelos seus próprios sofrimentos. Deus que me esqueceu, Deus que quis isso para mim. Até que você chegue nesse estágio de pensar assim, fui eu, não foi ninguém que fez isso comigo, fui eu mesmo. Isso é uma conclusão fantástica,
que a gente deveria se fazer. Em que área da minha vida eu estou me enganando? Até que ponto eu estou sendo sincero comigo mesmo, né? Isso faz parte do nosso autoconhecimento. E quando a gente chega nesse estágio, fica até mais fácil a gente mudar, porque aí eu sei o que é que eu preciso mudar. Mas quando todo mundo é culpado, menos eu, como é que eu posso mudar? Se eu não sei onde agir, eu não sei o que eu preciso combater se eu me acho boa demais para passar pelo que eu estou passando. Quando eu saio da condição de vítima e penso, o que é que eu estou fazendo de errado, né? O que é que está acontecendo comigo? O que é que eu preciso mudar para mudar essa atmosfera ao meu redor? Aí as coisas mudam de configuração. Eu tomo posse do meu destino, porque eu sou agente desse destino. Não há fatalidade, não. A fatalidade está em colher aquilo que a gente plantou, não tem como ser diferente. Mas a gente pode amenizar ou agravar essa colheita. Porque às vezes, mesmo colhendo, a gente continua agindo do mesmo jeito. Aí, Manuel Flamengo de Miranda, lá no livro Trilhas da Libertação. Nem preciso dizer, né? Que é fantástico. Enquanto o indivíduo não se esforce por educar a mente, substituindo os temas agradáveis, mas prejudiciais, por aqueles de elevação e disciplina, sempre que se veja sem atividade física, emergem-lhe as ideias perniciosas que vitalizam, produzindo-lhe uma cela sombria na qual se encarcera. O que é que Miranda está querendo dizer aí? Que nossas avós diziam: mente vazia, oficina do diabo. É isso que ele está dizendo. Todas as palavras dele aí se resumem nessa frase. Então ele está dizendo, se a gente não se esforça para educar a mente, ele vai dizer ainda assim, substituindo aqueles temas que a gente gosta, que são agradáveis para a gente, mas que são prejudiciais. Então você gosta de falar dos outros, mas se você sabe que está prejudicando alguém, você deve evitar. Não é porque a gente gosta que a gente tem que fazer. É nesse sentido que ele está dizendo, né? Então a gente precisa substituir por temas de elevação, de disciplina. Porque sempre que a gente estiver ocioso, sem atividade física, ele está dizendo aí, ou seja, sem um comprometimento mental e físico, a gente vai estar ocioso, a nossa mente vai estar aberta. Lembram que a gente, desde o início ele está dizendo aí, em nenhum momento a gente fica sem emitir e receber pensamento. Então, se o terreninho tá lá, com as portas tudo abertas, aí, ó, mamão com açúcar. Vou começar a colocar aqui ideias de vitimismo, ideias de desânimo, de falta de esperança. Tá tudo perdido mesmo. Aí você começa a absorver aquela ideiazinha, e o que era uma ideiazinha vai tomando conta da sua mente. E aí, quando a gente se vê, a gente tá nessa cela sombria, num processo depressivo, isolado das pessoas, dando ouvidos apenas a essa equipe que a gente decidiu convocar para ficar na solitária com a gente. Pensamentos de baixo teor vibratório podem levar a criatura a quadros de enfermidade, inclusive fomentando processos obsessivos, uma vez que muitos espíritos em situação de sofrimento se sentem atraídos por uma lei natural de afinidade para junto das pessoas que não cuidam do bem pensar. Então, quem são as pessoas que não cuidam do bem pensar? Aquelas que estão
e invigilantes. Os espíritos dizem que são pessoas de mente fraca, porque são mentes que não oferecem resistência. O pensamento que chega ali é sugerido, é absorvido. Não tem resistência de repelir determinado pensamento. Você acolhe. E aí Manuel Flamengo de Miranda vai dizer que esse pensamento é hospedeiro. É um parasita. E a gente é hospedeiro, né? Então ele vai ali construindo na nossa mente a sua casinha. Se instalando e cada vez mais se espalhando e criando raízes. Então, o que a gente alimenta a mente produzirá o nosso pensamento. Será refletido em como a gente pensa. A gente viu lá Emmanuel falar, né? Nas paisagens, nas pessoas que nos rodeiam, nas coisas que a gente assiste, que a gente ouve, que a gente fala, né? É esse alimento da mente. Isso aí é o produto, é o insumo do nosso pensamento. O pensamento é o produto. Estão entendendo? Tudo aquilo que eu vou ingerindo de pensamento, de ideia, né, através do alimento mental, vai resultar no que eu estou pensando. E o que eu penso determina como eu me sinto. Mais uma vez eu vou lembrar vocês, se eu pensar algo negativo, se eu sentir raiva de alguém, o meu corpo reage na mesma hora. Se alguém fizer alguma coisa que lhe irrite, o coração dispara, a mão fica gelada. Não é assim? Algum sintoma você sente no corpo físico. Imagine no perispírito. O que é que não acontece com o nosso perispírito quando a gente tem esses pensamentos inferiores, negativos, né? O que a gente sente influencia nas nossas ações. Então a gente vai vendo que é uma cadeia, um circuito que se inicia no alimento da nossa mente. Lá no filminho de terror que a gente assistiu, naquelas notícias, que às vezes a gente não está nem prestando atenção, mas a televisão está lá ligada. Seu cérebro está captando. Ou vocês acham que não? Está captando. Está lá a TV ligada na hora do almoço. Só sangue. E a gente, até inconscientemente, porque uma coisa é a gente se informar, a gente precisa se informar. Outra coisa é a gente estar absorvendo isso. Se a gente for prestar atenção mesmo, a gente fica com medo até de sair na rua. A gente, lá em São Paulo, foi inventado esse jornal, minha Nossa Senhora. Até tirar a aliança para sair, a gente tirou, porque a gente tinha visto que naquela semana já tinham roubado mais de 1.500 alianças. Aí eu disse, que eu não vou sair de aliança mais não. Quando a gente chegava nos lugares, tudo tranquilo, de aliança, de celular, no meio da rua. Eu disse, rapaz, tem alguma coisa de errado, né? Depois eu fiquei pensando, você não vê isso aqui também, né? O povo andando na rua de noite, mexendo no celular, eu acho que a gente vive em mundos paralelos, né? Mas se você começa a entrar nas notícias, você tira. Você acha que aquilo vai acontecer com você, você começa a entrar num processo de ansiedade, de síndrome do pânico, quando você vai estar enclausurado dentro de casa. Então a gente precisa ter o filtro do que a gente está alimentando a nossa mente. Entender, compreender que a gente tem processos que são necessários a gente passar. E que nada do que a gente faça vai evitar. O que não impede de que a gente faça a nossa parte, né? Então, ser médium é investir-se a criatura de sagrada responsabilidade perante Deus
perante a própria consciência, uma vez que é ser intérprete do pensamento das esferas espirituais, medianeiro entre o céu e a terra. O médium está na reunião mediúnica, representando Jesus. Será que a gente tem noção da gravidade disso? Aquela pessoa que chega ali para ser atendida nas mais variadas dores, aquele momento ali é que o médium é ponte entre o que sofre e aquele que vai aliviar. Muitas vezes, sem o médium, aquela entidade não pode ser aliviada. Ser médium é algo de sublime, determinando o imperativo da realização interior, a necessidade de o indivíduo conquistar a si mesmo pela superação das qualidades negativas. Aquilo que a gente estava falando, é um instrumento de progresso. Se eu me comprometo com a tarefa mediúnica e busco ser uma pessoa melhor a cada dia, eu estou utilizando a mediunidade a meu favor e a favor daqueles que vão chegar a esse alívio através de mim. Porque eu estou me tornando melhor. Quanto mais eu busco me tornar alguém melhor, a minha sintonia melhora e mais espíritos poderão ser ajudados através de mim. E eu não estou falando de comunicação mediúnica. Porque a gente não é médium só na comunicação mediúnica. A gente é médium 24 horas por dia. Nem tem folga. Nem tem férias. E nem tem desistência. Eu posso até me afastar do centro. Mas continuarei médium. Minha anteninha está lá, ó. O tempo todo. É necessário a gente esclarecer que o desenvolvimento da mediunidade não guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiums. A gente já conversou também sobre isso aqui. Não é porque eu sou médium que eu sou um ser evoluído. Mediunidade é neutra. Então, não acreditem em todas as pessoas por aí que dizem que são médios e estão trazendo mensagens, né, dos mais variados espíritos. A doutrina espírita nos ensina a filtrar, analisar a mensagem. Não quer dizer que uma pessoa que é imperfeita, que inclusive comete erros e crimes, não possa trazer mensagem de um espírito superior, não. E nem quer dizer que um médium que tenta se tornar melhor não possa trazer uma mensagem de um espírito mistificador. Nós precisamos analisar a mensagem sempre. Porque um espírito mistificador pode dar comunicação por um médium honesto. E um espírito superior pode se valer de um médium que não seja honesto, mas que era o instrumento que ele tinha naquele momento. Só tem tudo também no mundo da história, né? Então não é o médium que a gente precisa avaliar. É a mensagem. E quando a gente julga que uma mensagem é uma mensagem apócrifa, é uma mensagem equivocada, é uma mensagem de um espírito mistificador, a gente não está falando do médium. A gente está falando do espírito. São coisas que a gente precisa ir deixando claro e discernindo, porque no trâmite, na dinâmica da reunião mediúnica, a gente vai se deparar com isso, né? E às vezes o médium vai se melindrar também. Que vai receber uma crítica e vai achar que a crítica não foi para a comunicação, foi para ele. E aí é o primeiro
propriamente dita se radica no organismo, independente do moral. Se há pessoas indignas que a possuem, é que disso precisam mais do que os outros para se melhorarem. Deus não recusa meios de salvação aos culpados. Desde o início a gente está falando aqui que a mediunidade é um instrumento de progresso. Se a gente já fosse evoluída, ainda precisava de instrumento de progresso. Concorda? A nossa faculdade mediúnica já seria aquela mediunidade natural, né? Dos espíritos evoluídos. Pode ser que tenha alguém aqui com a mediunidade natural, já é evoluída a esse ponto. Mas a arrasadora maioria que habita o planeta Terra é de espíritos que estão em processo de evolução. Então precisam do instrumento da faculdade mediúnica para acelerarem esse progresso. Tanto no intuito de auxiliar essas criaturas que a gente deixou para trás no caminho, como de nosso auto-melhoramento, né? Como a gente está conversando aqui hoje. Tenha-se, porém, como certo que tempo virá em que os médiuns serão muito comuns, de sorte que os bons espíritos não precisarão servir-se de maus instrumentos. Já estava na cara da gente, né? Vai chegar o dia que os médiuns serão melhor preparados, a ponto dos espíritos superiores não precisarem disso, só tem tu vai tu mesmo, né? Já teremos médiuns melhor preparados. Isso melhora muito depois do advento da doutrina espírita, né? Porque Kardec vai, ao codificar a doutrina, criar um método. Então ele vai ensinando a gente como é que a gente deve se portar, que obstáculos a gente vai encontrar, o que a gente pode fazer para diminuir esses obstáculos e para se preparar melhor. Então, desde o surgimento da doutrina espírita, desde a codificação para cá, a gente tem instrumento mais apurado para a gente se melhorar. Antes da codificação, a gente tinha o quê? O progresso moral, as pessoas eram evoluídas moralmente, mas na Terra, encarnados, a gente não tinha esse método que ajudava, que ajuda, né? Tá entendendo? Então a gente está falando de um passo de menos de 200 anos. É muito pouco na história da humanidade, né? É um estalar de dedo. Talvez essa seja a primeira encarnação que a gente está aqui, encarnado, estudando isso. É pouco tempo, né? Mas se a gente conseguir absorver essas informações e torná-las conhecimento na nossa prática, a gente vai dar passos largos, sabe? Porque é o conhecimento que impulsiona a gente, é o conhecimento que liberta, né? E para a gente terminar, eu trouxe uns trechinhos aqui. Entendeu, não? Ah, foi mesmo. Felizes daqueles que, saturados de boa vontade e de fé, laboram, trabalham devotadamente para que se espalhe no mundo a boa nova da imortalidade. É essa a oportunidade que a gente está tendo, né? Veja que ele não está dizendo aqui, aqueles que são saturados de boas virtudes. Ele disse aqui, aqueles que não tenham defeitos, não. Isso que a gente precisa ter boa vontade e fé. Se a gente tiver essas duas coisas, a gente consegue se dedicar e aproveitar essa oportunidade em que estamos reencarnados como espíritos. Isso é uma oportunidade única para a gente. A gente não pode deixar passar. O poder pode, né? A gente não deve deixar passar. Porque esse conhecimento ilumina o nosso caminho para que a gente multiplique. É por isso que nós somos os trabalhadores da última hora. Aqueles que vão receber a mesma quantia de salário de quem está trabalhando desde o início. Não
que isso significa? Vocês já pararam para pensar? Já analisaram esse capítulo do Evangelho? É como se a gente fosse receber o mesmo salário dos primeiros cristãos. Que olha, a vida não foi fácil dos primeiros cristãos, né? Qual é o nosso sacrifício hoje, minha gente? Em comparação com os primeiros cristãos, precisavam se esconder para poder falar de Jesus. Eram perseguidos, queimados como tochas humanas para iluminar as festas de Nero, jogados aos leões. Não tem nenhum risco disso mais. Qual é o nosso sacrifício? E a gente ainda assim declina, faz pouco caso, negligencia. Mesmo com todo esse benefício que a gente tem hoje, de ter toda a informação à nossa mão, que os primeiros cristãos também não tinham, tinha que se encontrar escondidas nos cemitérios, porque podia morrer. Eu dizer para vocês esse trechinho que eu acho que todos vocês conhecem, né? Para mim é um livro, vou dizer fantástico, não, impactante e que a gente deve estudar continuamente, de tempos em tempos. Deixe lá na sua cabeceira, Os Mensageiros. Estude de tempos em tempos, porque é um alerta. Esse livro é um alerta piscando ali, mostrando a gente como é fácil a gente fracassar. Vê o que ele vai dizer. Isso é um instrutor, né, que está falando. Saem milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são muito raros os que triunfam. Alguns conseguem execução parcial da tarefa, outros muitos fracassam de todo. O serviço legítimo não é fantasia, é esforço, sem o qual a obra não pode aparecer nem prevalecer. Então, ele está contando, André Luiz, né, ele está dando uma palestra, falando ali do serviço que nosso lar, como tantas outras colônias fazem, né, de preparar médiuns e doutrinadores para reencarnarem e executarem essa tarefa que a gente está aqui se propondo, né? Longas fileiras de médiuns e doutrinadores para o mundo carnal partem daqui, com as necessárias instruções, porque os benfeitores da espiritualidade superior, para intensificarem a redenção humana, precisam de renúncia e de altruísmo. Quando os mensageiros se esquecem do espírito missionário e da dedicação aos semelhantes, costumam transformar-se em instrumentos inúteis. Então, quando nós, trabalhadores da seara espírita, esquecemos que estamos aqui para servir, a gente não está aqui para desfrutar da vida, é como se ela fosse um passeio eterno, não. A gente está aqui para servir. Quando a gente esquece disso, a gente se transforma em instrumentos inúteis. Forte, né? Eu acho forte isso. Há médiums e mediunidade, doutrinadores e doutrina. Como existem a enxada e os trabalhadores. Pode a enxada ser excelente, mas se falta o espírito de serviço no cultivador, o ganho da enxada será inevitavelmente a ferrugem. Então, a enxada é a mediunidade, é o instrumento. Se o trabalhador não tem espírito de serviço, ou seja, não quer servir, a enxada vai se encher de ferrugem. Assim acontece com as faculdades psíquicas e com os grandes conhecimentos. A expressão mediúnica pode ser riquíssima. Entretanto,
Se o dono não consegue olhar além dos interesses próprios, fracassará fatalmente na tarefa que lhe foi conferida. Acredite, meu caro, que todo trabalho construtivo tem as batalhas que lhe dizem respeito. São muito escassos os servidores que toleram as dificuldades e os reveses das linhas de frente. Esmagadora percentagem permanece à distância do fogo forte. Trabalhadores sem conta recuam quando a tarefa abre oportunidades mais valiosas. Então, ele está dizendo assim, toda vez que é aquele momento da gente se comprometer, a gente recua. Né? De toda forma, a mediunidade exige de nós essa renúncia, né? Porque muita coisa a gente vai precisar evitar, deixar de fazer. Naquele dia do compromisso, a gente vai deixar muitas vezes de estar com os nossos em dias especiais. A gente vai deixar de estar, inclusive, em dias de dificuldade, porque é o momento do nosso compromisso, é o momento da gente servir. Incontáveis vezes a gente precisa guardar no bolso a nossa dor, a nossa dificuldade, para a gente vir trabalhar. Encarar a mediunidade e esse compromisso como prioridade, acredito eu, é o maior desafio do trabalhador espírita. Porque na nossa zona de conforto, a gente sempre acha que tudo bem se eu não for essa semana. Mas dessa vez é porque sempre é uma causa justa. Mas é o meu aniversário de casamento, é o nascimento do meu afilhado, é o Papa que morreu, toda semana vai ter alguma coisa. Mas aquele compromisso que eu assumi, meu, com Jesus. Imagina que Jesus está contando com a gente naquele dia. Tinham vários espíritos me esperando naquele dia. Para serem aliviados. Esse que passou 70 anos na zona de sofrimento, podia não ter sido atendido se o médium não tivesse vindo. Houve todo um planejamento para que ele fosse ajudado naquele dia. Mas já pensou a gente desencarnar e ver na nossa ficha, né? Se até aquele espírito era alguém caro para a gente, um filho do passado, que a gente deixou de ajudar naquela época e deixou de ajudar hoje de novo, porque a gente faltou no dia do compromisso. Como a gente vai ficar quando a gente se deparar com isso, né? Raros triunfam, porque quase todos estamos ainda ligados a extenso pretérito de erros criminosos que nos deformaram a personalidade. Nosso retrato, né? Nosso pretérito de erros criminosos. Em cada novo ciclo de empreendimentos carnais, acreditamos muito mais em nossas tendências inferiores do passado que nas possibilidades divinas do presente, complicando sempre o nosso futuro. Eu gosto muito dessa frase, sabe? Porque o que vai acontecer com a nossa personalidade? Quem nós somos, esse homem velho que a gente é, tem um programinha instalado na nossa mente, que ele está rodando ali num processo de automatismo. Então, essa questão da gente mudar o nosso pensamento, da gente mudar a nossa conduta, é um processo de reprogramação do nosso espírito. Por isso que é tão difícil. Por isso que a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Fazer o que nem sempre a gente está com vontade de fazer. Porque a gente tem que reprogramar. Esse programinha que está aqui rodando oculto,
ele nos leva a repetir os mesmos erros do passado. E aí a gente está desperdiçando o benefício da encarnação presente, em que a gente está projetando o nosso futuro. Então, se a gente continua errando hoje, o que a gente vai colher no futuro? Hoje é o momento em que a gente pode construir um futuro melhor. Não adianta a gente só desejar da boca para fora, não. A gente precisa construir hoje, fazendo esse esforço para reprogramar a nossa mente. Tudo nos leva a permanecer estacionado onde a gente está. O programinha está lá rodando. A gente precisa sair da caixinha, sair da zona de conforto, para que a gente possa reprogramar. Fazer diferente, se a gente quiser colher diferente, né? É desse modo que prosseguimos por lá, aqui, né? Agarrados ao mal e esquecidos do bem, chegando por vezes ao disparate de interpretar dificuldades como punições, quando todo obstáculo traduz oportunidade verdadeiramente preciosa aos que já tenham olhos de ver. Então a gente chega ao disparate de, nos momentos de dificuldade, a gente dizer que está sendo punido. Ora, se a gente já entendeu que a gente só é vítima da gente mesmo, quem foi que construiu isso pra gente? Nós mesmos. Na verdade, esses momentos de dificuldade são os momentos que a gente mais cresce. Justamente porque eles nos tiram da zona de conforto. Lembra a zoninha de conforto que a gente não quer mudar? Vem a dificuldade e diz, tu vai, né? Aí é a topada, né? Que pelo menos leva você para frente. Eu não queria ir, mas foi de qualquer jeito. É esse o obstáculo. É isso que ele faz com a gente. Faz a gente remexer ali a terra para que a gente saia da zona de conforto. E era isso que a gente tinha para conversar hoje, né? Eu espero, sinceramente, que tenha sido uma noite de muitas reflexões para vocês, como foi e sempre é para mim. Eu acho que esses textos são profundos. De vez em quando a gente precisa revisitá-los para a gente reativar isso na nossa mente, né? Muito bem.